Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Fruto do Espírito. Eu sou o pastor Gênio dos Santos e no episódio de hoje estaremos falando sobre a longanimidade. Eu quero convidar você à leitura bíblica da Palavra de Deus. O texto bíblico para essa série de estudo sobre o fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Eu gostaria de convidar você para estar fazendo comigo a leitura bíblica da Palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então observa que esse é o texto base para nós aí lançarmos essa série sobre o fruto do Espírito. E no episódio de hoje estaremos falando sobre a longanimidade. Hoje nós estamos no quarto episódio. No primeiro episódio nós falamos sobre o amor. Falamos da sua importância na vida do ser humano. Falamos sobre o gozo, que nada mais é do que a alegria de Deus derramada em nosso coração. No terceiro episódio falamos sobre a paz e hoje no quarto episódio estaremos falando sobre a longanimidade. No quinto episódio falaremos sobre a benignidade. Sexto episódio falaremos sobre a bondade. Sétimo episódio falaremos sobre a fidelidade. Oitavo episódio falaremos sobre a mansidão. No nono episódio estaremos falando aí sobre o domínio próprio. No episódio de hoje eu quero juntamente com você aí aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Nesse episódio, episódio número 4, falarei sobre a longanimidade. Eu gostaria de perguntar a você o que seria essa palavra longanimidade. A longanimidade nada mais é do que a paciência. Em algumas versões bíblicas, a palavra longanimidade também é descrita como paciência. Então, no episódio de hoje estaremos falando sobre a paciência, sobre a longanimidade, que é a paciência. Observa a importância de termos esse fruto do Espírito Santo em nossa vida, esse fruto chamado paciência. Se eu perguntar para você, como está a sua paciência? Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa de uma paciência super grande? Você é uma pessoa que tem a paciência pequena? Ou você é uma pessoa que não tem paciência? No episódio de hoje, nós estaremos aprendendo que o Espírito Santo, ele produz em nossa vida essa paciência. Todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele é obrigado a deixar o Espírito Santo de Deus gerar em sua vida esse fruto. Porque esses frutos nada mais são, ou nada mais é, do que o caráter de Cristo sendo aplicado em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E se formos aí na definição da palavra longanimidade ou paciência, nós iremos entender que o significado quer dizer pessoa que tem grandeza de ânimo, pessoa generosa, pessoa que possui uma paciência, pessoa que suporta com paciência as dificuldades da vida. Ou seja, a pessoa que tem a paciência, a pessoa que tem o fruto do Espírito Santo em sua vida, ele é uma pessoa paciente. Ele é uma pessoa que possui algumas características importantes, que é as características de Cristo. A paciência, e é sobre essa paciência, como fruto do Espírito Santo, que nós estaremos falando hoje,
Nessa série, nesse episódio de hoje, estaremos falando sobre a paciência. Se eu perguntar para você o que seria paciência, você poderia me responder? Deixa aí o seu comentário no box de informação abaixo desse vídeo. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário e gostaria que você escrevesse como anda a sua paciência. Qual é o tamanho da sua paciência? Se você tem paciência, se você faz uso dessa paciência ou desse fruto do Espírito Santo. Eu gostaria que você deixasse aí no box de informação, deixasse aí a sua opinião, a sua mensagem. Deixe aí a sua mensagem, nós estaremos lendo e também estaremos aí depois respondendo o seu comentário. Se eu perguntasse para você o que é paciência, será que você poderia me responder? Se eu perguntasse para você, você tem paciência? Será que você poderia me responder no comentário aí embaixo? Se eu perguntasse para você, você faz uso dessa paciência? Será que você está vivendo uma vida de conformidade com a palavra de Deus? Será que você está vivendo uma vida frutífera? Ou seja, será que você está deixando o Espírito Santo de Deus produzir fruto em sua vida? Porque é muito importante, nós que agora temos o Espírito Santo de Deus, é muito importante deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. É muito importante deixarmos o Espírito Santo produzir esse fruto em nossa vida. Ou seja, é muito importante deixarmos o Espírito Santo produzir essas qualidades, a característica de Cristo em nós através de seus frutos. Então observa que a paciência, ela precisa ser usada em sua vida. Você precisa ser um homem, ser uma mulher, ser uma pessoa, ser um ser humano pacífico ou pacificador. Quem é paciente ou quem tem a paciência, quem faz uso da paciência, geralmente é uma pessoa pacificadora. Observa que eu e você, nós precisamos ter a paciência. Quando nós olhamos aí para o significado dessa palavra, nós entendemos que a paciência e seu significado também é a mesma coisa de perseverança. Ou seja, quando nós temos a paciência, quando nós fazemos uso da paciência, automaticamente nós temos aí a capacidade de suportar os outros. Em primeiro lugar, nós temos a capacidade de suportar as outras pessoas. Observa que quando nós temos esse fruto chamado paciência em nossa vida, automaticamente nós conseguimos suportar as pessoas. Até porque conviver com as pessoas não é nada fácil. Em pleno século XXI, temos chegado a uma conclusão que para nós termos uma boa convivência, uma convivência saudável com as pessoas, se faz necessário o uso da paciência. E muitas pessoas têm deixado faltar a paciência em sua vida. E por falta da paciência, muitas pessoas têm deixado de ter um bom convívio entre as pessoas, um bom relacionamento. Por quê? Porque lhe faltou a paciência. Estamos vivendo uma época de pandemia em que nós precisamos ter paciência. Paciência com o quê? Paciência para nós suportarmos esta situação. Paciência para nós suportarmos a máscara. Paciência para nós suportarmos aí a dificuldade que essa pandemia tem causado na humanidade. Observa que quando nós adquirimos essa paciência, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, automaticamente nós conseguiremos suportar as pessoas, suportar as dificuldades, suportar os problemas. Observa que quando deixamos o Espírito trabalhar em nossa vida, quando ele produz essa paciência em nossa vida, automaticamente seremos pessoas perseverantes. É muito importante lembrar
que nós precisamos ser perseverantes. Perseverante em quê? Talvez você pergunta, pastor, em que eu devo ser perseverante? Primeiro, perseverante na fé. Você nunca pode deixar com que as situações da vida venham abalar a sua fé a ponto de você perder a sua fé em Cristo. Você precisa perseverar na fé. Então observa que quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, automaticamente o Espírito Santo cria em nós uma perseverança na qual nós iremos perseverar, seja ela em nossos planos, seja ela em projetos, seja ela em tudo aquilo que nós começarmos a executar, tudo aquilo que nós começarmos a fazer, nós teremos perseverança para perseverar até o fim e assim concluirmos aí os nossos projetos. Talvez os seus projetos eles não estão sendo concretizados porque lhe falta perseverança. Talvez você até teve uma boa iniciativa, talvez você até projetou aí criou um bom projeto e talvez você até começou a executá-lo, mas chegou uma certa altura da sua vida, chegou uma certa ocasião em que lhe faltou a perseverança e você deixou de perseverar no seu projeto. E com isso você fez com que esse projeto não chegasse à conclusão final, ou seja, você não conquistou os seus objetivos. Por quê? Porque lhe faltou a perseverança. Então observa que nós precisamos ter esse fruto em nossa vida. Porque se nós não tivermos esse fruto em nossa vida, nós não teremos perseverança. Se nós não tivermos perseverança, nós não conseguiremos a realização dos nossos projetos e dos nossos objetivos. Seguindo ainda na definição da palavra paciência, observa que é um conjunto de palavras muito importante em nossa vida. Observa, quem é paciente, ou quem tem a paciência, ou o fruto produzido pelo Espírito Santo de Deus, como paciência, essa pessoa é uma pessoa que não se ira com facilidade, é uma pessoa que não se irrita com facilidade, é uma pessoa que ela consegue suportar até um certo ponto e ela se torna uma pessoa ou seja, ela não é uma pessoa explosiva, e sim é uma pessoa que é tardia em irar-se, tardia em ficar magoada, tardia em ficar com raiva da pessoa. Então observa que quem tem a paciência, ele é tardio em irar. Quem tem paciência, ele não vai ficar com raiva da pessoa. Quem é tardio em irar, é porque ele tem o fruto do Espírito Santo em sua vida, esse fruto chamado paciência. E se ele tem paciência na sua vida, ele não vai se magoar com facilidade. Estamos vivendo em uma época, em uma situação que basta falarmos uma palavra que a pessoa não se agradou dessa palavra, a pessoa já fica magoada, a pessoa já fica com raiva, a pessoa já para até mesmo de falar com a gente. Observa que há muitas pessoas que são sensíveis. Parece uma casca de ovo, qualquer coisinha está quebrada. Mas por que isso? Por que essa pessoa é assim? Por que a gente não pode falar umas boas verdades que a pessoa já corta o relacionamento com a gente? Por que nós não podemos falar o que é verdadeiro que as pessoas já ficam magoadas? Por quê? Porque essa pessoa não está deixando o Espírito Santo trabalhar em sua vida e o Espírito Santo não está produzindo em sua vida essa palavra paciência. Porque quando a pessoa ela tem esse fruto do Espírito Santo, ele não fica com raiva com facilidade, ele não fica magoada com facilidade, essa pessoa não entra em desespero com facilidade, porque essa paciência lhe sustenta nos momentos de dificuldade. É essa paciência que fará você suportar os momentos difíceis.
É com essa paciência que você vai suportar as tribulações, as dificuldades da vida. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida, produzindo assim esse fruto maravilhoso que é a paciência. Então observa que aí que dentro do significado da paciência você pode entender que a longanimidade, ela nada mais é do que a paciência, do que a perseverança. Então é isso que o Espírito Santo quer produzir em sua vida. É isso que o Espírito Santo quer colocar em seu coração. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida, o Espírito Santo ele começa a colocar em nós aquilo que é de Deus. Observa, se nós pararmos aqui e formos analisarmos um pouco a pessoa de Deus, vamos aí falar um pouco sobre a paciência de Deus. Entrando no estudo sistemático da palavra de Deus, nós iremos entender que quando nós começamos a estudar a pessoa de Deus, quando nós começamos a estudar a teologia, quando nós começamos a entender os atributos de Deus, nós iremos entender que a paciência é um dos atributos de Deus. Então, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, quando nós convidamos o Espírito Santo para viver em nós, porque para ele gerar fruto em sua vida, ele precisa viver em você. E para você ter o Espírito Santo em sua vida, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa realmente ter o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador da sua alma. Então observa, quando deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida, ele vai colocar em nós alguns atributos de Deus, algumas qualidades, algumas características de Deus em nós. E observa que quando nós estudamos a pessoa de Deus, entendemos que a paciência, ela é um dos atributos de Deus, atributo esse que pode ser transferido ao ser humano. Nós entendemos que Deus, no seu caráter, na sua personalidade, ele possui alguns atributos, sendo eles transferíveis aos homens, ou seja, ao ser humano, e sendo atributo exclusivos de Deus. Dentro da palavra paciência, nós entendemos que esse atributo é um atributo que pode ser transferível ao homem, não é um atributo exclusivo de Deus. Então observa que quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, ele começa a colocar em nós esses atributos. Atributos de Deus que podem ser transferidos ao homem. E o Espírito Santo vai transferindo esses atributos, essa personalidade, essas qualidades de Deus para dentro da nossa vida. E observa que na paciência de Deus, é o que nós iremos falar agora, nesse tópico muito importante, estaremos falando sobre a paciência de Deus. Observa que Deus, ele é um Deus paciente. Se nós olharmos em Salmo de número 86, verso de número 15, eu estarei lendo: mas tu, ó Senhor, és um Deus compassivo. Quem é paciente, quem tem paciência é compassivo. Mas tu, ó Senhor, és um Deus compassivo, benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Então observa que nós servimos um Deus que tem paciência. Um Deus que tem paciência comigo e um Deus que tem paciência com você. Então observa que nós, seres humanos, somos falhos. Somos, muitas das vezes, aí cedemos à desobediência, cedemos ao pecado, cedemos ao erro, cedemos a nos afastar da presença de Deus. E Deus, com a sua infinita paciência para conosco, Ele está sempre nos orientando, nos ensinando, nos ajudando para que nós possamos viver a plenitude do Espírito Santo. Então observa que Deus é um Deus paciente. Observa que quantas vezes você tem errado para com Deus. Quantas vezes você tem entristecido o Senhor. Quantas vezes você tem deixado de fazer a vontade de Deus.
E Deus, mesmo assim, Ele tem agido com paciência com a sua vida. Ou seja, a paciência de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, as misericórdias do Senhor. Misericórdia nada mais é do que paciência. Então observa que a causa de nós estarmos ainda com vida é a paciência de Deus. É porque nós temos um Deus que tem uma grande paciência para conosco. E observa, o interessante é que, da mesma forma que Deus age para conosco, nós deveríamos agir para com as pessoas. Da mesma forma que Deus tem paciência com você, é dessa mesma forma que você deveria ter paciência com as pessoas. Mas será que nós estamos vivendo a paciência de Deus? Será que nós estamos fazendo uso da paciência de Deus em nossa vida? Será que nós temos a paciência em nossa vida? Porque na maioria das vezes nem temos esse fruto. Na maioria das vezes nós não temos aí esse fruto em nossa vida. Ou se temos, não fazemos um bom uso desse fruto. Então observa que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, temos ela como regra de fé e prática. Então observa que a Bíblia, ela nos orienta a nós buscarmos a paciência, a nós nos esforçarmos para que o Espírito produza em nós esse fruto, essa paciência. Em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 15, vai estar falando justamente sobre isso. Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, de benignidade, ou seja, de paciência. Então observa que você precisa buscar de Deus a paciência. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. Você precisa deixar com que essa paciência de Deus seja fluída em sua vida através do Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos agir com paciência para com as pessoas, da mesma forma que Deus age com paciência para conosco. Então observa que quando nós temos essa paciência, nós conseguimos manter muitas das vezes o controle da nossa vida, o controle da situação. Porque essa paciência, ela nos ensina a esperar. E muitas das vezes nós não temos paciência para esperar. Muitas das vezes nós queremos resolver uma questão nesse exato momento. E na maioria das vezes as coisas não se resolvem na hora. Leva um tempo. E muitas das vezes nós não temos paciência, não sabemos esperar. Então quem faz uso dessa paciência, quem tem esse fruto em sua vida, ele consegue esperar. Esperar com paciência. Esperar não é fácil. Observa que esperar não é fácil, não tem sido fácil e não será fácil esperar, mas nós temos que fazer uso dessa paciência. Nós temos que esperar com paciência, nós temos que suportar muitas das vezes os incômodos, né? E muitas das vezes esse suportar e esses incômodos é nós suportarmos e não alterarmos o nosso humor. Porque muitas das vezes nós estamos dizendo que suporta, que tem paciência, mas em qualquer coisa você já altera o seu humor, você já altera o tom da sua voz, você já muda a sua fisionomia e diz você que está fazendo uso da paciência. Mal começa a falar um assunto e você já perde o seu humor, você já começa a alterar o seu tom de voz, a mudar o seu temperamento. Por quê? Porque você muitas das vezes, não está fazendo uso dessa paciência. E é muito importante nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida. É muito importante nós deixarmos o Espírito Santo de Deus fluir em nossa vida. É muito importante nós deixarmos com que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossa vida. Ele trabalha em nossa vida. Por que isso, irmão? Porque a nossa paciência, ela é provada durante o nosso dia a dia. Durante o dia, a sua paciência é colocada em prova, e muitas das vezes você tem sido reprovado diante de Deus.
reprovado devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes, devido às suas ações. Porque no dia a dia nossa paciência é colocada à prova. É uma dor de cabeça, é uma enfermidade, é um problema, é uma situação difícil, é um trânsito complicado, que muitas das vezes nos falta paciência e as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele acaba sendo reprovado por Deus porque nós não estamos fazendo uso da paciência. Então observa que Deus ele requer de mim, de você, que nós sejamos pessoas pacíficas, pessoas que têm paciência. Eu e você, nós precisamos ter paciência. Não há outra forma, não há outro meio para nós suportarmos as dificuldades, o dia a dia, suportarmos as pessoas, porque tem muitas pessoas que elas são quase insuportáveis de suportar, e nós só iremos conseguir suportá-las se em nós tiver o fruto do Espírito. Se o Espírito de Deus produzir em nós esse fruto chamado paciência. Então a paciência ela é uma virtude adquirida através do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes você não tem essa virtude na sua vida. Muitas das vezes lhe falta paciência, paciência com a esposa, paciência com os filhos, paciência com os sogros, paciência com os pais, paciência no trabalho, paciência perante a sociedade, paciência no trânsito. Muitas das vezes você está conduzindo aí o seu carro no trânsito e te falta paciência, você não tem paciência. Você é uma pessoa do pavio curto, é como se fosse uma dinamite acesa. A qualquer momento você está explodindo. Mas nós que dizemos ser filhos de Deus, nós que dizemos ser nascidos de novo, nós que dizemos ser regenerados pelo Espírito, nós precisamos viver uma vida de paciência, com paciência. Porque se nós não vivermos com essa paciência, nós não conseguiremos chegar até o fim os nossos projetos e os nossos objetivos. Então observa que eu e você, nós precisamos fazer uso dessa paciência. Deus ele tem que olhar para as suas atitudes, para o seu comportamento, ele tem que ver que você realmente está sendo aprovado porque você está fazendo bom uso dessa paciência. Então, eu e você, nós precisamos agir como as pessoas da mesma forma que Deus age conosco. Assim como Deus é um Deus paciente para comigo e para com você, nós devemos ser pacientes com as outras pessoas. Talvez você fale, pastor, mas paciência tem limite. Tem sim, tem limite sim. Eu até acredito nisso, eu até concordo com você. E tem limite quando? Até quando? Até quando se resolve a situação. Resolveu a situação, não precisa mais ter paciência. O problema acabou. Então observa que é tanto que o próprio Jesus, eles falam para os seus discípulos, aliás, os seus discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes precisamos perdoar o nosso irmão? Então observa que os frutos do Espírito Santo é um conjunto, é uma coisa se encaixando na outra. Então observe, Jesus fala, quantas que Jesus fala? 70 vezes 7. Então observa aí que assim é a paciência. A sua paciência só termina quando o problema termina. A sua paciência só deve acabar quando a situação acaba. Enquanto você não saiu da situação, enquanto você não resolveu o problema, enquanto você não conquistou aquilo que você devia conquistar, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência e perseverança para que você possa conquistar os seus objetivos, os seus projetos, os seus objetivos. Mas talvez você olhe para a sua vida e você não tenha essa paciência. Talvez você olhe para dentro de você, talvez você faz essa análise em sua vida e você fala: pastor, eu sou um homem que não tenho paciência. Eu sou uma mulher que não tenho paciência, pastor. Pastor, o negócio comigo é o preto no branco, o negócio comigo é assim. Eu quero dizer para você que você precisa mudar.
Eu quero dizer para você que você precisa melhorar nessa área. Eu quero dizer para você que você precisa ter paciência. Você, como servo de Deus, como filho de Deus, você é obrigado a agir com paciência. Porque quando nós agimos com paciência, nós estamos demonstrando que Deus está em nós, que o Espírito Santo de Deus está em nós, que o caráter de Cristo está em nós, através do que? Das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Se você olha para a sua vida e você acha que você não tem paciência, se você olha para a sua vida e acha que a sua paciência é pequena, que você é como uma bomba de dinamite que está... a qualquer momento você vai explodir. Eu quero convidar você, neste momento, a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo de Deus para viver na sua vida. E eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo para que ele venha produzir esse fruto em sua vida, para que ele venha produzir paciência na sua vida, porque a paciência, ela gera perseverança, a perseverança faz de você um vencedor, aquele que persevera conquista a vitória. Então observa que você precisa, você deve, você necessita ter a paciência em sua vida. Você que não tem esse fruto maravilhoso do Espírito Santo na sua vida, eu convido você, neste momento, a obter a paciência. Ainda é tempo de você adquirir esse fruto. Ainda há momento, tem tempo para você adquirir esse fruto. Esse fruto chamado paciência, produzido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu espero você no nosso próximo episódio, série Fruto do Espírito Santo de Deus. Coordenação geral, Pastor Genildo Santos.